Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo assim. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, meu amigo Jesus. Mega mega bom bom, wet wet fish fish, teu amigo assim. Está sempre aqui, sei que me ama. Quando eu lhe falo, está sempre a ouvir. Já escolhi, sou do lado dele e vou segui-lo sempre, sim, sim, sim. Olá crianças, tudo bem? Olhem, nós hoje estamos a aprender mais uma coisa sobre o que é ser discípulo de Jesus. Alguém consegue adivinhar o que é? Tem a ver com o versículo que nós aprendemos e que estamos a aprender esta semana. É que descobrimos que discípulos são filhos de Deus. Vamos lembrar o versículo desta semana? Era assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Conseguem repetir comigo? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim? Então, nós descobrimos que Jesus promete guiar-nos com o seu Espírito Santo e que somos filhos de Deus. Fixe, não é, crianças? Olhem, a história de hoje é sobre alguém que foi guiado por Deus de uma maneira espetacular e surpreendente. Vocês ainda se lembram porque é que os cristãos estavam todos a fugir de Jerusalém? Olhem, foi porque aqueles líderes maus estavam a perseguir os discípulos de Jesus e a bater neles e a lançá-los na prisão. Ora, na semana passada tivemos uma história sobre um discípulo que se chamava Filipe, não é? Alguém se lembra do nome da cidade por onde ele foi? Samaria, não foi? E muitas pessoas creram em Jesus e foram batizadas. Por isso, Filipe tinha muito que fazer em Samaria. Tinha que ensinar estes novos cristãos e tinha que continuar a falar sobre as boas novas de Jesus a toda a gente. Mas Filipe, ele queria ser guiado pelo Espírito Santo. E um dia aconteceu uma coisa que foi uma grande surpresa. Um anjo veio falar com ele. Uau! E depois teve uma surpresa ainda maior. Porque o anjo disse ao Filipe assim: prepara-te e vai para o sul, pela estrada que vai da cidade de Jerusalém até à cidade de Gaza. Ui, crianças, que coisa tão estranha, não é? Ele ia deixar aquelas pessoas todas em Samaria e fazer uma longa viagem até uma estrada no meio do deserto. E depois, quando chegasse ali, o que é que ele ia fazer no meio do deserto? Olha, o Filipe não sabia, mas ele sabia uma coisa. Se Deus estava a dizer para fazer isso, então era isso que ele devia fazer. Como é que é o versículo 2? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Filipe preparou as coisas e obedeceu a Deus e começou essa longa viagem até ao meio do deserto. Ora, era uma estrada bastante perigosa, mas Filipe sabia que Deus estava com ele. Estava sempre a orar com expectativa e à espera que Deus o guiasse e mostrasse o que é que ele ia fazer ali. De repente, ele viu ao longe uma nuvem de pó. Oh, era uma carruagem que vinha de Jerusalém. E dentro da carruagem ele viu um homem de cor escura, muito bem vestido e com ar de ser uma pessoa muito importante. Sabem quem era? Era um alto oficial. Era o responsável pelas finanças da poderosa rainha Candace, da Etiópia, na África. Era da Etiópia, esse homem, mas tinha ouvido falar de Deus eterno e tinha feito uma viagem muito longa para adorar a Deus em Jerusalém. Ele queria tanto conhecer a Deus, até comprou em Jerusalém um pergaminho com o livro do profeta Isaías escrito. Naquela altura não havia papel nem impressoras, os livros eram escritos à mão, num pergaminho que depois ficava enrolado em 2 paus. Bem, na viagem de regresso para o seu país, o homem estava a regressar, certo? Porque ele morava, lembram-se onde é que eu tinha dito que ele morava? Ele morava na Etiópia. E ele estava assentado na carruagem. Ele lia aquele livro do profeta Isaías. Naquele momento, o Espírito Santo disse ao Filipe: corre, Filipe, chega perto dessa carruagem e corre ao lado dela. Ora, o Filipe correu muito rápido para perto da carruagem e ouviu que ele estava a ler em voz alta o livro do profeta Isaías e perguntou: você percebe o que está a ler? O Senhor respondeu:
Como posso perceber se ninguém me explica? Então Filipe disse: se quiser, eu posso explicar. Então, o oficial etíope convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele na carruagem. A parte de Isaías que o oficial estava a ler era uma profecia escrita centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo e que falava de como o Messias havia de morrer para nos salvar. Então o oficial etíope disse ao Filipe: por favor, explica-me uma coisa. De quem é que o profeta está a falar? É dele mesmo ou de outra pessoa? Então, começou com aquela parte das Escrituras e o Filipe explicou como Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer por nós na cruz para nos salvar. E de como ele ressuscitou e está vivo agora nos céus. E também explicou que se acreditarmos em Jesus e entregarmos a vida a ele, ficamos a ser filhos de Deus e discípulos de Jesus e recebemos vida eterna. Incrível! O oficial ficou maravilhado. Sabia do fundo do coração que era verdade. Enquanto estavam a viajar, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o oficial etíope disse: olha, aqui tem água. Será que não posso ser batizado? E o Filipe respondeu: se você acredita em Jesus de todo o coração, claro que pode. E ele disse: sim, acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu para me salvar. Então, mandaram parar a carruagem. Os dois entraram na água e Filipe batizou o homem ali. E sabem o que é que aconteceu a seguir? Quando estavam a sair da água, o Espírito Santo levou Filipe para uma cidade na costa de Israel para falar de Jesus ali. O oficial nunca mais viu o Filipe. Deve ter ficado espantado. Mas continuou a sua viagem, cheio de alegria, porque agora era um filho de Deus, e voltou cheio de alegria para a Etiópia, levando a mensagem de Jesus, e muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. Foi o primeiro discípulo de Jesus no continente da África e começou a primeira igreja lá na Etiópia. Incrível! Agora, crianças, algumas perguntas para pensarem em família. Primeira pergunta: o que teria acontecido se o Filipe não tivesse obedecido à mensagem do anjo? Segunda pergunta: será que o Espírito Santo também nos pode guiar a nós? Como é que ele faz isso? E terceira pergunta: como é que nós podemos ficar mais atentos à sua voz e prontos a obedecer? Falem juntos aí em casa sobre estas perguntas. Partilhem experiências que vocês tenham tido com o Espírito Santo a guiar-vos. E depois, orem juntos sobre essas coisas. Agradeçam a Deus porque Ele vos ama e Ele quer guiar-nos, e peçam ajuda a Jesus para nos ajudar a escutar a sua voz. Boa semana! Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem história.